Fernanda, começo por você, os destaques do discurso, na sua opinião. Olha, Derla, vamos começar antes da fala pela semiótica da coisa, né? A chegada dele, alegre, acenando para o público, bastante descontraído, como aliás tem sido de praxe. E nas placas que a multidão levanta, já dava a dica de qual seria a abordagem, né? Tava ali escrito Coach Walls, em referência justamente à ideia dele ter sido técnico de futebol. E o que a gente acompanhou foi, dentro do já esperado, uma fala de um professor, de um técnico, na linha daquilo que seria um homem comum, né? A gente já tinha descrito que essa era a abordagem e foi de fato o que aconteceu. Alguns elementos importantes da fala dele que merecem destaque: ele tratou Trump como um retrocesso, falou sobre isso até que bastante em consideração ao teor do discurso como um todo, e ele utilizou um tipo de narrativa de contar histórias, né, para endereçar o plano de governo da Kamala Harris e que ele também endossa, que é por meio da experiência pessoal. Então ele vai relatando episódios da sua própria vida para endereçar questões que são do debate público americano. Ele falou sobre armas e o fato dele ser caçador, fez até uma brincadeira ali dizendo que atira melhor do que muito republicano, citou a segunda emenda, que é sempre muito valorizada por quem tem essa pauta como uma prioridade, falou de direito reprodutivo e da experiência que ele teve com tornar-se pai. Então isso também trouxe à tona ali um elemento de humanização desse personagem, e também falou sobre interferência do governo em conteúdos, né, dentro do ambiente escolar, fazendo referência a estados mais conservadores, apoiadores inclusive de Donald Trump, em que há a ideia de banir livros ou controlar o que se ensina. Então ele foi ali tentando contrastar a sua própria história pessoal e, claro, aquilo que ele defende como plataforma junto com Kamala Harris em relação ao que ele entende ser uma ameaça que o outro lado representa. Ele, claro, fez um discurso voltado à classe média e citou algumas das principais dores dessa classe média americana, da América Profunda, sobretudo, como o Lorival citava, tanto ali no norte dos Estados Unidos, na região dos Grandes Lagos, quanto mais ao sul, né, sobretudo a região que já na eleição passada, como da Geórgia, por exemplo, foi muito importante. Então ele falou sobre acesso a medicamentos, falou sobre moradias, que são assuntos da vida real das pessoas. E, claro, acho que o tom mais importante desse discurso breve foi o call to action, né? Chamar as pessoas para a ação. Então, deixar claro que, além de estar ali se apresentando e defendendo as suas credenciais, ele não optou por fazer uma longa lista de feitos, embora tenha citado algumas do seu estado como governador. Ele estava ali mais preocupado em, de fato, convencer as pessoas de que elas precisavam levar os seus amigos, vizinhos e conhecidos, sobretudo indecisos, à votação. Para concluir esse comentário, uma coisa que me chamou muito a atenção, ele não explorou isso nesse discurso, mas eu aposto que ele vai explorar nos comícios. Então vou deixar aqui essa provocação para a gente voltar nos próximos Americas Decide e ver se isso se concretizou. Ele falou um pouco sobre o histórico militar, né, de ter servido na Guarda Nacional, e isso tem sido muito usado pela campanha Harris Walls nas redes sociais para também provocar o Donald Trump, que vira e mexe comete algum tipo de deslize quando vai falar dos veteranos, né? Recentemente ele inclusive disse em um comício de que os prêmios civis, como medalhas, eram mais valiosas do que honrarias militares, porque, aí estou usando as palavras dele, esses que recebem honrarias militares ou estão mortos ou foram alvejados em guerra. Isso já é de praxe, o Trump já falou isso outras vezes, e agora tendo, né, um veterano na chapa, talvez ele não tenha explorado isso hoje, mas vai ser algo que vai aparecer, já que ele se apresentou ali como um orgulhoso entusiasta dessa classe, Derla.